Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Confirmada a 16ª morte por conta do ciclone extratropical que atingiu o estado. 25 municípios já decretaram situação de emergência no Rio Grande do Sul. A agricultura gaúcha também sofreu com os ventos e enchentes. E esse prejuízo pode ser sentido no bolso da população nos próximos dias. Não vai ter desabastecimento, mas em alguns produtos a gente pode ter aumento de preço. Aprovada a proposta de reestruturação do IP Saúde. Agora o projeto vai ser encaminhado para ser sancionado pelo governador do estado. Sempre deixamos claro que a gente precisava chamar os servidores sim a uma contribuição a maior. O estado também está fazendo uma contribuição maior para poder garantir o equilíbrio das contas do IP. E você vai ver ainda. A edição deste ano da Feira Doce foi sucesso de público e de vendas. Os números, para mim, foram surpreendentes, principalmente na parte da agricultura familiar. Ultrapassou em mais de 40% em negócios, estou te falando em valor de negócios. É agora no Ubra Notícias. Foi confirmada pela Defesa Civil a 16ª morte devido aos alagamentos que atingiram o estado na madrugada da última sexta-feira. A vítima é moradora de Caraá. O último balanço aponta que o Rio Grande do Sul tem 14.605 pessoas desalojadas e 1.514 desabrigadas, um total de 55 cidades atingidas. 25 municípios já decretaram situação de emergência. Entre eles estão Caraá, Gravataí, Montenegro e Maquiné. O único que teve a situação reconhecida pelo governo federal até o momento foi Maquiné. Mais cidades ainda devem encaminhar a documentação para o decreto para ter acesso mais rápido aos recursos do Estado e da União. Após as chuvas, o Rio dos Sinos começou a baixar em São Leopoldo. Hoje, ele alcançou 5,73 metros, uma diminuição de quase 2 metros em relação a ontem. De acordo com a Prefeitura, o rio segue baixando desde a noite da última segunda-feira e mantém uma redução média de aproximadamente 2 centímetros por hora. Com isso, as famílias que ficaram desabrigadas já começaram a retornar para casa. A cidade teve mais de 1.500 famílias afetadas gravemente com as chuvas, uma das mais atingidas na região metropolitana. As fortes chuvas não causaram somente estragos nas casas das pessoas. A agricultura gaúcha também sofreu com os ventos e enchentes. E esse prejuízo pode ser sentido no bolso da população nos próximos dias. Vamos conferir. O ciclone extratropical que atingiu o estado na semana passada também causou prejuízos nas lavouras gaúchas. Em Montenegro, onde um dos principais cultivos são os citros, foi uma das regiões mais afetadas. O cultivo de bergamota no município é fonte de renda para muitas famílias. E por ter uma colheita mais tardia, foi uma das produções mais afetadas. Os prejuízos nas lavouras ainda estão sendo contabilizadas. Nos próximos dias ainda vai ser feita uma análise dos frutos para saber o que vai poder ser consumido. Esses prejuízos causados pelo ciclone podem afetar até mesmo nos preços dos produtos nos supermercados. É isso que explica o presidente da Ceasa, Carlos de Souza. A gente não vai ter desabastecimento na Ceasa. A Ceasa ela fornece hortifrutigranjeiros para mais de 50% do estado. Mais de 50% dos produtos consumidos no estado são comercializados diariamente na empresa. Não vai ter desabastecimento, mas em alguns produtos a gente pode ter aumento de preço, porque vai ter alguns produtos nós vamos ter menos quantidade, menos variedade, né, nessas próximas semanas. Então a gente também precisa observar isso. Vai ter uma escassez de diversidade de produtos até para doação, né? Alguns produtores, especialmente, vão estar se recuperando, não vão conseguir fornecer para os atacadistas, então a gente tem uma cadeia e uma rede que precisa funcionar bem. Além da cultura de citros, as fortes chuvas também prejudicaram as áreas de piscicultura e apicultura. O inverno começou hoje, exatamente às 11h57 no hemisfério sul. Este ano, a estação terá a companhia do El Niño, uma anomalia que aquece as águas do Oceano Pacífico. Aqui no Brasil, o fenômeno deve aumentar as chuvas nas regiões sul e sudeste e, ao mesmo tempo, favorecer secas prolongadas no norte e nordeste do país. O inverno de 2023 no Brasil será mais quente do que o normal e com eventos climáticos intensos. Essa é a expectativa dos meteorologistas com a volta de um velho conhecido, o El Niño. O fenômeno é uma anomalia climática que acontece quando as águas do Oceano Pacífico aquecem para além do normal.
O impacto mais direto dele é a mudança do regime de ventos sobre a América do Sul. Por consequência, as chuvas também são alteradas. No Brasil, as frentes frias e nuvens carregadas do sul acabam impedidas de se deslocar, concentrando bastante umidade na região. Já no norte e nordeste ocorre o inverso. Sem chuvas, as regiões sofrem com secas mais intensas do que o comum. Esses extremos eles acontecem independente do El Niño, mas com o El Niño, nessa influência dele em termos de aumentar a chuva no sul, por exemplo, lá naquela região, o que já seriam extremos de chuva tendem a ser extremos de maior amplitude, de maior impacto. E no Nordeste, a gente tende a ter menos chuva do que o normal. O El Niño costuma durar cerca de 8 meses, elevando a temperatura média no período em que se manifesta. O fenômeno é registrado de tempos em tempos, com intervalos que vão de 2 a 7 anos. A última vez foi em 2016, a mais intensa da história. Em anos de El Niño, a tendência é que a temperatura média do planeta aumente. Por exemplo, desde 1850, a temperatura maior que já foi registrada foi em 2016, onde a temperatura média do planeta chegou em torno de 1,2 graus. E esse ano nós temos a chance, na verdade, de ultrapassar esse recorde. Com tudo isso, a incidência de chuvas, alagamentos e falta d'água nas cidades aumenta significativamente. Tudo isso acaba sendo potencializado por um outro problema que conhecemos há décadas, mas que, ao contrário do El Niño, poderíamos controlar: o aquecimento global. Somados, os dois fenômenos podem produzir instabilidades climáticas ainda maiores e mais catastróficas para os países. O ar consegue absorver mais umidade e o oceano está liberando mais umidade, então a gente vai ter uma atmosfera, além de mais quente, mais úmida, que são os dois principais fatores para a gente instabilizar a atmosfera. E o que significa instabilizar? Gerar mais eventos de chuva, de tempestades, extremos nesse sentido. O perigo é que nós tenhamos eventos extremos esse ano, muito mais fortes do que em outros anos, em função desse aquecimento extra que está indo para a atmosfera. Foi aprovada a proposta de reestruturação do IP Saúde na Assembleia Legislativa. Agora o projeto vai ser encaminhado para ser sancionado pelo governador do estado. O projeto de lei complementar recebeu 36 votos favoráveis e 16 contrários. As novas regras aprovadas prevêem que a alíquota do titular passe de 3,1% para 3,6%. A contribuição do Estado aumenta no mesmo patamar. Sempre deixamos claro que a gente precisava chamar os servidores sim a uma contribuição a maior. O Estado também está fazendo uma contribuição maior para poder garantir o equilíbrio das contas do IP. Mas a gente precisou sim chamar os servidores numa contribuição mais justa e equilibrada, distribuída por aqueles que têm mais dependentes também, mas resguardando mecanismos de proteção aos salários mais baixos, aos servidores que ganham menos. A gente estabeleceu travas e limitação na contribuição para proteger esses salários mais baixos. A proposta garante que os dependentes também passem a contribuir. O valor pode chegar a 12% do salário bruto dos servidores. A mensalidade para o dependente que tenha de 0 a 23 anos é de R$ 49,28. Acima dos 24 anos, o pagamento passa a ser de 35% da quantia de referência para o titular. Que assimilem essa reforma com a esperança e a confiança que nós temos de garantir com ela um IP Saúde saudável, equilibrado, para poder cumprir com a sua missão, que é proteger a saúde dos servidores. E só um plano de saúde que tenha equilíbrio nas suas contas é que vai conseguir garantir isso, podendo contratar bons hospitais, bons prestadores de serviços, bons profissionais de saúde para garantir a proteção que cada servidor e os seus dependentes precisam e merecem. Depois de aprovado na Assembleia, o projeto vai agora para a sanção do governador Eduardo Leite. O IP Saúde tem cerca de 1 milhão de segurados no estado e responde por 10% da cobertura de saúde gaúcha. A estimativa com essa reestruturação é que o Piratini tem um aumento de 720 milhões de reais na arrecadação do ano. Um levantamento mostra que metade dos brasileiros recorre à internet em casos de doença. Por outro lado, especialistas alertam para os riscos que essa prática pode provocar. Ao sinal de qualquer sintoma, o Jorge recorre ao Dr. Google. Sintoma que eu acho que é coisa simples, que, por exemplo,
essa gripe, qualquer coisa do gênero, um resfriado, coisas assim? Sem conhecimento médico, a interpretação do resultado da pesquisa pode ser totalmente errada. Às vezes está sentindo uma dor de cabeça e acha que é uma simples dor de cabeça ou acha que é uma enxaqueca. Na verdade, pode ser pressão, pode ser alta, pode ser baixa. Quase metade da população brasileira busca informação de saúde na internet. 38% das pessoas leem sobre doenças e se identificam com sintomas, segundo a pesquisa Saúde do Brasileiro 2023, com mais de 1.100 participantes. Eu acho que tem um risco muito grande de automedicação e tem um risco da desinformação, né? Seja pelo número de fake news, veja, os algoritmos que a internet usa para te responder vão passar por várias questões. A dificuldade no atendimento de saúde também leva ao autodiagnóstico. Às vezes você não tem nem condição de você ir ao médico porque você espera 10 horas dentro do posto e você não é atendido. Você acaba recorrendo ao posto, à internet para poder tomar o remédio. O diagnóstico por meio do Dr. Google pode levar a outro problema, a automedicação. 8 a cada 10 brasileiros admitem já ter tomado remédio por conta própria. Comprimidos, xaropes, pomadas têm efeitos colaterais e podem mascarar ou até mesmo agravar um problema de saúde. O presidente da Sociedade Brasileira de Clínica Médica diz que casos simples como cólica e dor de cabeça podem ser tratados com automedicação. Assim, a pessoa evita se expor a um ambiente hospitalar. Mas se por acaso essa enxaqueca é diferente das outras, a dor é diferente, é mais intensa, mais prolongada, né? Aí ele precisa recorrer ao médico, que pode não ser a enxaqueca, pode ser um outro problema que ele tenha neurológico e necessita de uma reavaliação. E depois do intervalo, a safra de inverno deste ano deve ter uma redução em comparação com a de 2022. De acordo com a Emater, o fenômeno El Niño pode afetar as principais culturas da estação. A gente já volta. A safra de inverno deste ano deve ter uma redução em comparação com a de 2022. De acordo com a Emater, o fenômeno El Niño pode afetar as principais culturas da estação. As projeções para este inverno são de muita chuva devido ao fenômeno El Niño. Esse fator pode influenciar no plantio de inverno, principalmente na época da colheita. A projeção da Emater é de uma safra cerca de 12% menor em relação à do ano passado, que foi a maior da história do estado e rendeu mais de 6 milhões de toneladas de produtos como trigo, aveia, cevada e canola. Durante o ciclo do desenvolvimento da cultura, né, a possibilidade aí de chuvas acima da média, né? E isso remete principalmente aí cuidados que devem ser muito significativos por parte do agricultor, né, nos tratos culturais das culturas de inverno. Especialmente aí quando me reporto a culturas de inverno, né? A diminuição na safra é puxada pelo trigo, produto que neste ano vai ter uma redução de 1,5% da área plantada em relação a 2022. O que ocorreu no ano passado é que foi a maior safra da história do Rio Grande do Sul, que foi uma safra excepcional, tanto em área cultivada quanto em resultado de produção. O clima foi bom, o mercado foi ótimo, motivou os agricultores a plantarem mais área. Então, quando se remete que haverá menor produção e a menor produtividade, é porque há uma análise prudente, levando em consideração o histórico que se comportou a lavoura de trigo nos últimos 10 anos. Já para a aveia branca, a Emater fez pesquisa em 263 municípios e projeta uma produção de mais de 800 toneladas, uma redução de 6,4% em relação ao ano passado. Para a cevada, a expectativa é de colher mais de 112 mil toneladas. Isso representa uma diminuição de 14,5%. Na canola, as projeções são de aumento de 1%. A 29ª FenaDoce terminou no último domingo em Pelotas. O evento de 2023 novamente teve números positivos, tanto de público quanto de vendas. Foram mais de 1.800.000 doces vendidos em 2023.
Durante os 17 dias de evento, quase 315 mil visitantes circularam pelos pavilhões do Centro de Eventos de Pelotas, mostrando a importância da FenaDoce para o turismo da região. Os números, para mim, foram surpreendentes, principalmente na parte da agricultura familiar, assim, quando tu conversa com o pessoal da agricultura familiar, né? Ultrapassou em mais de 40% em negócios, estou te falando em valor de negócios, o que aconteceu na feira do ano passado, que já tinha sido uma ótima feira. E tu ainda conseguiu ultrapassar em 40% uma ótima feira. É um número vitorioso para nós, né? Eles estão muito satisfeitos, né? A agricultura familiar, que atende 40 municípios, sendo deles 12 da região sul. Então, para te ver a importância econômica que tem a FenaDoce, não só para o município de Pelotas, mas como toda a região sul. A feira também teve aumento no número de excursões. Foram mais de 800, nacionais e internacionais, que marcaram presença na festividade. Os doces mais vendidos foram novamente o quindim e o bombom de morango. Somente a venda das guloseimas somaram mais de 10 milhões de reais. Porém, não são apenas esses negócios que movimentaram o evento. A feira ela virou uma feira de negócios. A gente tem que ver que foram feitos vários negócios durante a feira. Claro que a gente tem o doce como protagonista da feira e as doceiras, né, como peça principal. Mas a feira é uma feira de multimercado. São feitos vários outros negócios dentro da feira hoje. Né, com a entrada do Sebrae X, volto a dizer de novo, teve muita questão de empreendedorismo, pessoal de tecnologia, que era um público que não ia para a feira. Esse pessoal tá lá dentro, tá junto com a gente, né? Considerado uma das maiores feiras do sul do estado, a próxima edição da FenaDoce já está sendo pensada. Então a feira de 2024 ela já está sendo trabalhada, né? Será a 30ª FenaDoce, é um número muito importante, é um marco para a cidade ter uma feira desse tamanho, sendo executada pela 30ª vez. Uma feira anual, que tudo que é anual é muito mais trabalhoso, porque termina uma feira, tu já tem que estar pensando na próxima, né? Então, a gente já está pensando nela, é uma feira importante para nós. A inteligência artificial já é realidade em diversas áreas. E o impacto dessa tecnologia no mercado de trabalho gera grande preocupação para mais da metade dos brasileiros. As palavras em destaque neste gráfico são aquelas que, quando ditas por um cliente, alertam para o direcionamento de um atendimento mais especializado. Elas servem como um filtro no programa de inteligência artificial usado por essa empresa no monitoramento de chamadas de pós-venda. Uma das preocupações que a gente tinha é de trabalhar o cliente na primeira contato. Eu quero fazer com que ele seja bem atendido e resolva na primeira vez que ele ligar para mim, que ele não precise ligar de novo. Então a gente teve também queda nessa demanda de rechamadas, vamos dizer assim. Antes da pandemia, esse monitoramento era feito por amostras dos atendentes que trabalhavam nessas mesas, hoje vazias, já que o setor passou a operar de forma remota. E com a otimização do serviço, as vagas na área foram reduzidas em 15%. A preocupação com este tipo de impacto no mercado de trabalho é latente em mais da metade dos brasileiros. O dado é de uma pesquisa que também mostra que 1/3 acredita que os eventuais riscos da inteligência artificial não devem superar seus benefícios. As sociedades vão evoluindo continuamente e essa realidade é inexorável, né, irrefreável, da gente viver cada vez mais hiperconectado e apostando, né, nos impactos da inteligência. 8 em cada 10 entrevistados ainda concordam que é possível aliar tecnologia e sustentabilidade na construção do futuro e dizem estar dispostos a usar os avanços tecnológicos para aumentar a produtividade. Mas toda evolução tem um custo. Alguns empregos novos surgem cada dia mais relacionados à tecnologia e outros empregos ficam obsoletos. Então, isso já vem acontecendo na história e eu acredito que a tendência é que continue acontecendo ainda mais com o advento da tecnologia, da inteligência artificial e os chats que estão surgindo aí. A dificuldade de preencher vagas motivou a empresa de tecnologia onde o Rodrigo trabalha a treinar universitários e pessoas em situação de vulnerabilidade. E esse segundo grupo apresentou déficit em matemática, demonstrando que a capacitação para trabalhar com inteligência artificial depende do investimento do Estado no ensino básico. A inteligência artificial, você vai precisar aprender, por exemplo, estatística, ter uma boa base de matemática, pensamento analítico, raciocínio lógico. Com a dificuldade do ensino, isso torna cada vez mais difícil encontrar profissionais
principalmente no Brasil. Investir no arroz com feijão, investir no ensino básico, fundamental. Esse é o caminho para a gente poder ter um celeiro aqui de grandes talentos. O Dia Mundial do Refugiado foi comemorado ontem. Essa é uma data internacional designada pelas Nações Unidas para homenagear as pessoas refugiadas em todo o mundo. E uma rede atacadista aqui de Canoas fez questão de comemorar a data com os funcionários do grupo de um jeito bem especial. Dá só uma olhada. Comer comida da nossa terra é bom demais, né? Em comemoração ao Dia do Refugiado, uma rede atacadista do Brasil, que tem mais de 100 lojas em diferentes regiões, realizou uma homenagem aos trabalhadores de outra nacionalidade que atuam no grupo. Em Canoas, dos 11 estrangeiros que trabalham na filial, 11 são da Venezuela. E quem ganhou o presente foram eles. O prato servido no restaurante foi uma comida típica venezuelana, o pabellón crioulo. Marisol del Carmen foi uma das cozinheiras que prepararam a comida. Refugiada, a auxiliar de cozinha chegou no Brasil há 4 anos. A venezuelana falou que a comida do país é uma das maiores saudades que ela tem da terra natal. E quando cozinha para o marido e seus filhos, nunca pode faltar a comida de lá. Em minha casa, de la porta para dentro, todo es de la Venezuela. De la puerta para afuera es no Brasil. Porque eu como comida brasileira, eu gosto, pero não é igual a comida de tu terra, entendeu? Como eu le falo a mis colegas e le falo a alguns venezolanos, eu como a comida aqui e la faço igual que na meu país, pero a vezes não é a mesma coisa, porque não se come com a mesma alegria que se come em tu terra, entendeu? Quando soube da iniciativa do grupo, Marisol ficou emocionada. Eu sou encargada de fazer todas as ensaladas de allá del refectório de aqui do restaurante. E quando eu escutei que um companheiro falou, amanhã se vai fazer comida venezolana. E eu, como que é? O que vão fazer? Olha, eu vou olhar esse cardápio. E eu li feijão, tá? Que é caraota na Venezuela, arroz, banana da terra e carne desfiada, que é carne mechada. Eu fiquei emocionada. E eu dije, amanhã vou comer comida venezolana aqui em meu trabalho, que bom. Eu gostei. Além de homenagear, o objetivo da rede atacadista foi reconhecer e acolher os colaboradores refugiados. O acolhimento, o reconhecimento, né, que ele se sinta no ambiente de trabalho dele, um pouco da cultura dele, né, da vivência que ele tem, e de nos mostrar, né, porque a gente sabe, sempre a gente é comentado, é falado, mas a gente nunca provou o prato, nunca experimentou, né, e hoje com o intuito, esse dia foi homenageado com esse intuito, né, até no nosso restaurante dos colaboradores foi feito esse prato, né, foi oferecido esse prato, né, pra gente conhecer um pouco da cultura também deles, o dia a dia, né, que eles estão aqui no dia da loja, então é mais uma forma de acolher, né, deles se sentir acolhidos por nós, reconhecidos, né, que é um momento bem importante. Logo mais às 9 da noite tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!